está tentando manipular e atropelar a sessão e a bancada do Rio de Janeiro está discutindo se retirar do plenário e não votar os vetos. Carlos. Obrigado a Paula Bittar. E pelo Estado do Rio de Janeiro, senador Francisco Dornelles, do PP. Pela presidente da República, pela presidenta Dilma Rousseff. Ela apontou e identificou 3 vícios de constitucionalidade no projeto que queremos agora manter, que está se querendo manter. O primeiro está relacionado com artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Esse artigo diz que os royalties do petróleo pertencem aos estados em cujo território ou mar territorial ele é explorado ou que sofre as consequências da sua exploração. O royalty do petróleo pertence aos estados produtores e confrontantes e, por isso, não podem ser destinados aos fundos de participação de estados e municípios que não são produtores, que não são confrontantes, que não são órgãos da administração direta do país. O Supremo Tribunal Federal arguiu e considerou que o royalty do petróleo é uma receita originária dos estados produtores, nos seguintes termos. No mandato de segurança 24.312, disse o Supremo que a participação ou compensação aos estados no resultado do petróleo é uma receita originária desses estados. Consequentemente, se é originária desses estados, se pertence a esses estados, não pode uma lei federal distribuir essa receita de um estado para outros estados da federação. Ao vetar parcialmente o projeto Vital do Rego, a presidenta Dilma Rousseff argumentou o seguinte: as novas regras de distribuição do petróleo previstas no artigo 3º do projeto violam o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Ainda a presidenta da República argumentou o seguinte: os royalties fixados na legislação em vigor constituem uma compensação financeira dada aos estados e municípios produtores e confrontantes em razão da exploração do petróleo do seu território. Devido à sua natureza indenizatória, os royalties incorporam-se às receitas originárias desses estados, inclusive para efeitos de disponibilidade futura. Trata-se, portanto, diz a presidente da República, de uma receita certa que, em vários casos, foi objeto de securitização ou de operações de antecipação da receita. A presidenta Dilma Rousseff está totalmente correta quando argumenta, com base no parágrafo 1º do artigo 20, a primeira inconstitucionalidade do projeto Vital do Rego. O segundo vício de constitucionalidade do projeto, também apontada pelo presidente, diz respeito a contratos já firmados. No contrato de concessão, no momento que ele é firmado, é fixado o campo onde ele vai ser explorado o petróleo, o prazo dessa exploração, o bônus de assinatura, o royalty, a participação especial, quem faz jus aos royalties e quem tem direito a receber os royalties. Mudanças posteriores não podem atingir os royalties de campos já licitados ou já contratados. Essas regras não podem ser modificadas posteriormente. Também eu volto aqui agora ao argumento da presidente da República. As novas regras de distribuição de royalties previstas no artigo 13, ao não ressaltar sua aplicação aos contratos já em vigor, violam frontalmente o disposto no inciso 36 do artigo 15, o que traz enorme insegurança jurídica para todos aqueles que atuam no petróleo. Ainda, com base na presidente da República, a presidência da República diz o seguinte: o projeto Vital do Rego viola ainda o princípio do equilíbrio orçamentário. O referido projeto vai entrar em vigor em 2013 e se refere a royalties de 2011 e de 2012. Isso quebra e afronta todos os princípios da organização orçamentária prevista na Constituição brasileira. A aprovação do projeto Vital do Rego significa a insolvência do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que não poderão cumprir obrigações já assumidas com base nos royalties decorrentes de contratos assinados. A derrubada do veto implicará perdas que aproximadamente 1/4 das suas receitas aos municípios produtores afetados pelos royalties. No total, a perda estimada será de 5 bilhões de reais de forma automática, imediata. Isso agride todos os princípios constitucionais orçamentários. As consequências seriam extremamente graves,
pois envolveriam a impossibilidade do cumprimento de normas constitucionais orçamentárias, de normas de direito financeiro, da lei de responsabilidade fiscal. A presidenta Dilma argumenta com muita realidade que essa alteração afronta o princípio do equilíbrio orçamentário montado no artigo 67 da Constituição. Mas o projeto Vital do Rego tem uma soma que chega a 101. A arrecadação é 100 e a distribuição do petróleo chega a 101. Há um erro material na medida em que a soma dos royalties se chega a 101%. Em outras palavras, se tem uma arrecadação de royalty de 100 e ele distribui. Trata-se de erro material cuja manutenção comete toda a estrutura da partilha. Esse erro material constitui mais uma inconstitucionalidade do projeto. Senhor presidente, ao mencionar os argumentos da presidenta Dilma Rousseff, eu queria pedir desculpa aos líderes do governo na Casa do Congresso. Eu estou certo que eles vão defender os vetos da presidenta Dilma. Eu estou certo que os líderes do governo vão defender a posição do seu governo. Mas como senador do Rio de Janeiro, eu não poderia trazer a público os argumentos da presidente da República e agradecer e louvar sua coragem de colocar o seu compromisso com os dispositivos constitucionais acima de qualquer questões de natureza política e regional. Eu peço a essa casa, pois, para manter o veto da presidente, porque ao manter esse veto, nós estamos respeitando a Constituição e o ordenamento jurídico do país. Muito obrigado.